Boa tarde, pessoal. Nesse primeiro momento, a gente vai ter essa palestra do Juliano sobre quem são os privilegiados, os donos do cofre público. O Juliano Goulart, que é doutor em economia pela Unicamp, e ele vai falar isso, né, os privilegiados do orçamento público. Esse é o nosso tema. O Juliano Goulart é autor de vários livros, Política Fiscal aqui de São Paulo, História da Política Fiscal. Ele é ele é coautor de um capítulo do Que Conta é Essa, né? Que ele, nesse capítulo ele analisa certinho como que o nosso sistema pega em cheio o pobre, quanto que custa mais para o pobre do que com relação a um rico. E para debater com a gente chamou duas pessoas aqui que conseguiram confirmar a agenda com a gente. Um que é especialista do lado da tributação e outro que está bastante acostumado a ver como funcionam os gastos. O primeiro é o Rodrigo Espada, que está aqui com a gente já, que é auditor fiscal da Receita Estadual aqui de São Paulo, é presidente da FEBRAFIT, que é a nossa federação estadual, das associações estaduais, e da FRESP, que é a associação aqui de São Paulo. Ele é formado em Engenharia de Produção pela UFSCar, que é a Federal de São Carlos, e em Direito na Unesp. Ele tem MBA em Gestão Empresarial pela FIA. O outro debatedor, que a gente está resolvendo aqui os problemas técnicos do ingresso dele, é o Amaury Perusso, que é auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul desde 1992. Ele é presidente da FENACC, que é a Federação Nacional das Entidades Servidores de Tribunais de Contas do Brasil. Advogado com especialização em Direito Constitucional. Ele é professor e conferencista e pesquisador em Informação Histórica e Econômica do Brasil. Com isso, agora eu vi que o Amaury está conosco, vamos tentar fazer um último teste e a gente já começa. Amaury, você consegue nos ver e ouvir? Nós não tivemos nem ouvimos. Beleza. Então, vamos passar aqui para para nossa primeira palestra. Juliano Goulart, obrigado pela participação. E é o tema, né? Os privilegiados do dinheiro público. Grandes empresas com benefícios fiscais questionáveis. A palavra está com você, meu amigo. Estão me ouvindo? Perfeito. Sim. Bom, então, cumprimentando aqui a todos, o Vitor, o Amaury, o Rodrigo, a todos que estão nesta sala de chat de bate-papo. Os privilégios do dinheiro público. Eu queria começar essa intervenção relativamente curta com 4 questionamentos que para nortear essa minha fala. Um sobre a questão, e que no contexto geral envolve a tributação. A primeira pergunta que eu faço é quem paga mais impostos no Brasil? A segunda, quem paga menos impostos no Brasil? A terceira, quem se apropria mais dos impostos no Brasil através dos gastos públicos? E quem se apropria menos dos impostos no Brasil pelos gastos públicos? Então, 4 questionamentos iniciais pertinentes para essa intervenção. Se a gente pegar o que é de conhecimento de todos, o nosso sistema tributário, ele é regressivo. Acaba quem ganha mais, paga menos, e quem ganha menos, acaba pagando mais. E nessa perspectiva de uma tributação regressiva, os preços finais da mercadoria acabam sendo não correlatos com a justiça tributária em relação à sua renda. Por quê? Porque um produto da cesta básica, pagando 7% de ICMS, ele é um valor para quem tem um salário de 10 mil reais e é outro preço para quem tem um salário de R$ 1.000. O preço é o mesmo, mas a alíquota vai ser diferente. Então, quem ganha menos acaba pagando mais tributo em relação a quem ganha mais. Então, aqui, só nessa perspectiva, a gente já tem um exemplo de um sistema distorcido. O mesmo se dá para o tributo na fatura de energia elétrica, na fatura de água, na fatura de esgoto, que ela é uniforme, é homogênea para todos, mas como a renda é heterogênea, ela é desigual, então quem acaba ganhando menos paga mais tributo em relação à sua renda do que quem ganha mais. Então, é um sistema que não é progressivo, e quem ganha mais deveria pagar mais, quem ganha menos deveria pagar menos.
Então, nesta perspectiva de um sistema tributário regressivo, quem paga mais impostos são justamente aqueles que ganham menos, que tem uma renda mais achatada, que tem um menor salário, e quem está, ou seja, pode estar na informalidade ou não. Então, quem ganha menos vai pagar mais tributos, que em geral são aqueles que pertencem à classe trabalhadora. E quem paga mais tributos, que são os pobres, né, nessa perspectiva, e quem paga menos são ricos nessa tributação, e quem vai se apropriar mais desses impostos? É o inverso. Então, quem se apropria mais dos impostos no Brasil são justamente aqueles que menos pagam. Por quê? Se você pegar o agronegócio, tomando como exemplo aqui, ele tem um conjunto de benefícios tributários. A terra no Brasil, que é o ITR, é um tributo baixo. Tem os planos Safra, que tem crédito subsidiado. Tem créditos da Lei Candir. Tem créditos, tem incentivos em adquirir insumos agrícolas, né? Tem incentivos em adquirir maquinário. Então, quem vai pagar menos tributo são aqueles que se apropriam mais do orçamento público. Então, quem paga mais é o que se apropria menos. Então, a gente tem uma lógica contraditória no país, porque deveria ser o contrário. Quem ganha mais deveria pagar mais tributo. Quem ganha menos deveria pagar menos tributo. Mas o que a gente percebe no sistema tributário regressivo, quem ganha mais paga menos tributo e quem ganha menos paga mais tributo. Então, desta perspectiva, nós temos um sistema tributário que acaba corroborando para as nossas desigualdades em suas múltiplas escalas, desigualdade de renda, de oportunidade, de progressão. Então, nessa perspectiva de um sistema tributário, porque a pessoa física, assalariado, não tem como fazer sonegação, está direto na folha, o imposto de renda está direto ali, a contribuição previdenciária está direto ali. E na perspectiva da pessoa jurídica, que tem toda uma gama de projetos de incentivos fiscais, tem toda uma gama de planejamento tributário, tem todo um arcabouço jurídico, acaba, nessa perspectiva, pagando menos em tributo. Porque a tributação ela é fruto de uma correlação política e econômica de poder. Por que o sistema tributário do Brasil é essa confusão que é? Porque isso é condizente com uma força política que está constituída em nossa sociedade. Essa relação social e econômica e política construiu um sistema tributário que, nessa perspectiva. E por que não avançou também na discussão da reforma tributária uma tributação, uma perspectiva de mais justiça? Porque as correlações econômicas, as correlações políticas dentro e fora das instituições estatais de poder construíram um sistema tributário que privilegia uma determinada fração de renda, uma determinada classe social. E essa classe social, ela vai continuar conforme está as perspectivas, vai continuar pagando menos impostos e se apropriando mais. Em contrapartida, a outra classe vai pagar mais tributo e vai se apropriar mais. Porque nós temos que entender a economia, as relações econômicas, as relações sociais como uma contradição em processo. Que ao mesmo tempo que o poder público, que tem o poder da tributação, ele faz política social, ele também faz política de transferência de renda para as altas camadas sociais. Mas se a gente pegar a estratificação e pegar o destino final do recurso público, uma camada, que é a camada da alta renda, se apropria mais do fundo público do que a outra camada. Então, se a gente pegar, por exemplo, em juros da dívidas, em amortização da dívida, em programa de transferência de renda, com Previdência e com Bolsa Família, e com benefício de prestação contínua, são menores. Então, aquela classe que tem a Previdência, que tem o Bolsa Família, tem um benefício de previdência social, ela paga mais tributo e ela recebe menos em proporção à distribuição do bolo tributário. E a outra camada que paga menos, né, acaba se apropriando mais. E aí são esses os privilegiados do dinheiro público, da correlação econômica, da correlação política, que é o sistema federativo, o sistema político brasileiro. E, além do mais, dessa fração de classe, ela tem um conjunto de programas econômicos que acabam
transferindo renda de forma indireta e indireta. Nós temos a transferência de renda direta, que é o gasto orçamentário, que é o gasto público, e a transferência indireta, que é a renúncia de receita, que dá para dizer que é a dívida ativa, que é o gasto tributário. Hoje, se a gente pegar só as renúncias de receita dos estados e somar com a União, nós temos aí 8% do PIB. É um valor considerável. E se a gente pegar os programas de transferência de renda, não chegam a 2% do PIB. Então, a gente vai vendo como as desigualdades vão se formando, vão se perpetuando no seu dia a dia. Porque a tributação, entendida ela a partir e por uma relação social do poder, ela está constituída dentro desse mecanismo de privilégios. E se a gente pegar, né, tem um texto que eu recentemente publiquei, que está correlacionado com o tema do debate de hoje, a gente vê que esses privilégios econômicos, que dá na perspectiva da tributação, eles vão desde 1808, no minimamente, quando vem a abertura dos portos. Né? A abertura dos portos já começou a estabelecer uma tributação lá para as nações amigas de forma desigual, depois tem outras perspectivas, e recentemente a renúncia de receita, a dívida ativa, os programas de transferência de renda para altas camadas, acaba corroborando para essas desigualdades. Então, para a gente entender isso, os privilégios do dinheiro público, que está bem claro no livro que o Lins organizou, que conta essa, a gente tem que entender a partir dessas perspectivas, quem paga mais, quem paga menos, quem se apropria mais e quem se apropria menos. Porque a gente vê que, no contexto geral, todo mundo reclama do tributo, que o imposto é alto, que a gente não vê o retorno, que a gente não tem uma educação de qualidade, não tem um sistema de saúde universal como deveria ser, mais amplo do que é o SUS, mas só que a gente vê que e as pessoas também não gostam de pagar tributo, não gostam de pagar os impostos. E eu tenho uma metáfora, o Vitor já conhece, se no primeiro dia, assim, se ninguém pagar impostos, em uma semana o capitalismo acaba. Porque no primeiro dia não vai pagar mais o servidor público, não vai pagar mais o professor, não vai pagar mais o militar, não vai pagar mais a enfermeira. No terceiro dia não vai pagar mais o fornecedor, que é a retroescavadeira, que é o que faz prestação de serviço. No outro dia não vai ter mais escolas, não vai ter mais unidade de saúde, não vai ter mais batalhão militar. E no outro dia vai dar um calote na dívida pública e vai acabar o capitalismo. Porque a essência do capitalismo está no dinheiro, está na transformação da riqueza, na financiarização da riqueza, nas relações econômicas e financeiras. E como se ninguém mais pagar imposto no Brasil, acaba o capitalismo. Porque o capitalismo depende da sua relação social e econômica com o dinheiro, como equivalente geral da riqueza. Se o Estado não arrecada mais, ele também não faz mais a sua distribuição do fundo público. Nessa perspectiva, no longo de uma semana, não paga mais professor, não paga mais batalhão militar, não paga mais a dívida, dá um calote e acaba o capitalismo. Então, temos que entender que, além do tributo ser importante para fazer a política pública, né, para fazer as políticas sociais, para fazer as políticas de transferência de renda, mas a gente verifica que essa transferência de renda ela é menor quando a gente compara a transferência financeira. Então, há uma desigualdade nessa distribuição. Então, o que eu queria deixar aqui, já avançando no meu tempo, já estou quase no final, de 20 minutos, é que quando a gente pensar nos privilégios do dinheiro público, a gente pensa nesses 4 questionamentos. Quem paga mais impostos, quem paga menos impostos, quem se apropria mais dos impostos e quem se apropria menos dos impostos. Quem paga mais impostos são os trabalhadores, os assalariados, os informais. Quem paga menos impostos na perspectiva, a pessoa jurídica, porque tem toda uma gama da alta burguesia, né, que tem toda uma gama de privilégios tributários, né, alta renda que paga menos tributos. Quem se apropria mais é as famílias de alta renda e quem se apropria menos é as famílias de baixa renda. Então, o pobre paga mais e se apropria menos. O rico paga menos e se apropria mais, porque nós temos um sistema tributário injusto, ele acaba não sendo progressivo conforme é a nossa renda. Então, dentro do meu tempo, Lins, acho que seria isso. Conseguiu concluir ou quer falar mais uns 5 minutos? Não, acho que é isso mesmo.
Legal, vou passar agora então para o Rodrigo Espada, presidente da Febrafit e da Fresp. Rodrigo, com você. Boa tarde, meu amigo. Obrigado, Vitor. Estão me ouvindo bem? Então tá. Eu estou muito feliz de estar aqui. Quero aqui cumprimentar a iniciativa do MOVE, na pessoa do Vitor Lins, que tem sido um incansável defensor desta bandeira, que ela é relevante para todo o serviço público e mais, para além do serviço público, para toda a sociedade. Uma bandeira que vai ao encontro dos clamores da sociedade por busca de eficiência. Porém, a eficiência que se dá no serviço público, ela deve ser olhada também não só pelo lado da despesa, e sim a importância desse debate, porque ela faz agora essa reflexão e esse olhar da eficiência pelo lado da receita. Como que a gente pode arrecadar, que todos sabemos da importância da arrecadação, a arrecadação que sustenta toda a atividade estatal, e como disse agora pelo Juliano, que eu tenho um prazer enorme de ladear ele nesse debate, ou, na verdade, ele é o palestrante, eu sou o debatedor, um complementador aqui, porque as ideias principais foram passadas por ele, mas, como ele disse, não existe capitalismo sem atividade estatal e sem arrecadação dos impostos. Então, é importante, sim, buscar eficiência, mas também eficiência pelo lado da receita. Afinal, a receita é que sustenta toda essa atividade estatal e, da forma que está, ela contém muitas disfuncionalidades que prejudicam o funcionamento da economia e, especialmente, o ambiente concorrencial saudável. Então, claro que a sociedade quer eficiência, mas eficiência tem que ser para todos, né? E, inclusive, para a atividade econômica, que também, assim como a atividade estatal, é muito essencial para o funcionamento da vida em sociedade. Então, eu trouxe algumas coisas aqui para falar rapidamente, acho que num tempo de 10 minutos, acho que dá para falar. Mas eu sou presidente da Febrafit, como o Vitor Lins falou, e a Febrafit fez um estudo recente, Juliano, acho que em 2024, com dados de 2022, das LOAs, de toda a base que o Estado divulga, os estados divulgam das suas contas, e nós levantamos que em 2022 nós tínhamos 228 bilhões, repito, 228 bilhões de reais em, e aí eu vou mudar o termo, privilégios tributários. Eu acho que a gente deve se acostumar com dizer as coisas pelo que elas realmente são, por mais que a mídia muitas vezes quer trazer uma forma, né, um eufemismo atenuada, benefícios fiscais, porque benefícios fiscais parecem uma coisa boa, e aí o Juliano trouxe por uma perspectiva, eu quero trazer por outra, que não há benefício nessa forma de atuação estatal. Então, privilégios tributários, 228 bi só de ICMS. E isso corresponde a 31%, quase um terço da arrecadação total do ICMS no Brasil, nas 27 unidades federadas. Só em São Paulo se abre mão de arrecadação da ordem de 81 bilhões de reais. E o estudo que foi feito é muito simples. Foi uma comparação factual de quanto que é cada estado, as 27 unidades da federação, quanto que dão de benefício fiscal, ou, melhor dizendo, privilégio tributário, e qual é o crescimento da economia desses estados, das 27 unidades da federação, para ver se tem uma correlação econômica de estados que dão mais benefícios, se eles têm um melhor crescimento econômico, medido em PIB. Qual é o PIB dos estados, o crescimento do PIB, comparado com o crescimento dos benefícios fiscais ou privilégios tributários. E utilizamos uma linha temporal de 15 anos. Qual era o nível de percentual do PIB de cada estado em 2004 e 2019 e qual é o nível de benefício fiscal e o nível de percentual do PIB daquele estado
comparado ao todo. E o que se percebeu é que não há, é muito errático, tem estados que dão mais benefícios e têm maior crescimento econômico, e tem estados que dão mais benefícios e não têm o mesmo crescimento econômico. Então, não há um padrão de casualidade, não há uma correlação linear, lógica, entre que os benefícios fiscais, como quer deixar entender o setor econômico e a mídia, que os benefícios fiscais geram crescimento econômico. Não existe essa correlação linear. E uma outra questão que eu quero dizer aqui para vocês, rapidamente, no tempo que me cabe, é que os benefícios fiscais, ou os privilégios tributários, eles são dados, né, de duas maneiras. Uma delas, por meio do convênios do CONFAS, que eles são dados aprovado por todos os estados. É o caso de hortifruti granjeiros, é o caso de implementos agrícolas, máquinas, vários que se dá de forma geral para todos os estados, ou mesmo o estado pode conseguir a permissão de um benefício para aquele estado especificamente, para um setor especificamente. Mas também existe uma outra forma de benefício fiscal ou privilégio tributário, que é uma forma que não é dada conforme a permissão da Constituição Federal de 88, que é fora do CONFAS, sem aprovação do CONFAS, que a gente chama de guerra fiscal. Benefícios dados por conta da guerra fiscal. Acho que todo mundo já ouviu falar muito desse termo guerra fiscal, mas eu quero aqui explicar mais ou menos o que seria. Todo poder político é eleito no país, graças a Deus, ainda temos um ambiente democrático, por meio do voto. E os governantes, eles querem dar um retorno para a sociedade vê muito o lado de geração de empregos e renda. Então, muitos governadores entraram nessa onda de reduzir a tributação quando uma empresa iria se instalar naquele estado especificamente. E aí ela abre uma negociação, e aí uma negociação que a sociedade fica a par desse processo, fica de fora do processo, uma negociação entre o poder político constituído e o poder econômico interessado nesse benefício fiscal. E aí acordos são feitos, muitas vezes, ou a maioria das vezes, onde o parlamento fica de fora, é muito poder, a gente vê na mão de um governador ou de um secretário de fazenda, porque se a máxima é que para tributar é necessário lei, e lei estrito sensu significa passar pelo parlamento, na nossa ótica, para isentar, para deixar de cobrar, também seria necessário lei. Mas não é o que é feito no país. Poder político, por meio de regimes especiais, por outras formas de crédito outorgado, por exemplo, permite um crédito presumido, onde aquela empresa vai pagar menos imposto por estar instalada naquele estado. Só que, quando você olha à primeira vista, né, em uma única negociação, pode parecer interessante para o governador ou para o secretário de Fazenda. Olha, eu vou trazer a empresa para cá, são tantos empregos, eu me legitimo com a minha população, que vai estar trazendo geração de renda, empregos para esse estado, e está tudo certo. Olhando assim, parece que sim. Mas esse é um jogo que é jogado em múltiplas rodadas, com vários empresários e vários governadores ou secretários de Fazenda entrando nesse jogo de negociação. Quando se dá em múltiplas rodadas e todo mundo querendo trazer esse emprego e a renda para o seu estado, isso começa uma guerra que a gente chama de guerra fiscal, que é a guerra fraticida, onde todo mundo acaba abrindo mão de receita. Os empresários que estão na lógica deles e não tem, é legítimo isso, buscar maximizar o lucro, eles fazem um leilão. Basicamente é isso, porque tem 27 estados que eles podem se instalar, eles fazem um leilão para ver quem dá mais. E o que acontece? Os estados estão fortemente perdendo arrecadação, perdendo receita, o que impacta na eficiência do serviço público.
que precisa de condições dignas, aparato, ferramentas para poder prestar o seu serviço. E o que a gente vê por estudos técnicos internacionais é que o benefício fiscal não se reverte em redução de preço. Engana-se quem pensa que uma empresa que paga menos imposto, ela vai reduzir o preço no mercado. A bem da verdade, o preço é dado pelo mercado, pela concorrência. Ele vai sempre colocar o preço máximo que ele pode, que ele consegue vender, sem deixar a capacidade dele instalada ociosa. Ele consegue produzir o máximo e vender pelo maior preço possível, porque isso maximiza o lucro dele. Então, não é porque ele tem um benefício fiscal que ele reduz o preço. Então, isso não se reverte para a sociedade, se reverte em maximização de lucros, basicamente. 60% deste número de 228 bilhões de reais é a estimativa nossa que é dado em benefícios fiscais pela guerra fiscal. Apenas 40% daquela forma legítima, transparente, pelo menos tanto quanto a Constituição pede, pelo CONFAS. Então, o que se tem com isso no país? O país ele arrecada menos, mas também ele é muito mais pobre e gera empregos muito piores do que poderia por conta da guerra fiscal, porque ela gera disfuncionalidades. A bem da verdade, um Estado ele dá benefício fiscal para negócios que ele não tem a vocação natural para exercer. E isso gera níveis de atividade subótimos de eficiência econômica. Vou dar um exemplo aqui para vocês. São Paulo ele dá muito benefício para frigoríficos, para os frigoríficos se instalarem aqui. Porém, São Paulo não tem atividade pecuária. A atividade pecuária estão nos estados fortemente do centro-oeste. E aí o São Paulo dá benefício para frigorífico para instalar aqui, já que não tem eficiência, vocação própria para isso. Enquanto que os estados do centro-oeste dão benefícios fiscais para a indústria automobilística e farmacêutica. Porém, isso gera disfuncionalidades, por quê? Porque reduz a atividade de arrecadação, mas também gera custos de logística, por exemplo, elevadíssimos no Brasil, porque, por exemplo, a indústria está aqui de peças, tem que mandar essas peças para Goiás, para produzir na fábrica lá em Catalão, por exemplo, da Caoa ou da Mitsubishi, para depois voltar o veículo para cá, sendo que esses custos se incorporam no preço da mercadoria e num mercado globalizado, onde a gente concorre com o mundo inteiro nesse concerto internacional das nações, o nosso produto perde competitividade frente a produtos chineses, coreanos, indianos, que não têm essa lógica disfuncional do nosso modelo tributário atual. Para encerrar, viu, Vitor? Eu quero aqui terminar de uma forma positiva, como eu tendo sempre ser, acredito num país próspero, acredito, tenho um sonho da gente chegar num modelo tributário melhor e trabalhamos na Febrafit fortemente pela reforma tributária. A reforma tributária tende a acabar com esse modelo que ele, além de ser disfuncional, gerar ineficiência econômica, também é não transparente. Hoje, os benefícios fiscais são dados em encontros privados, muitas vezes, entre o poder político e o poder econômico, e a sociedade fica à margem. A reforma tributária ela traz um modelo de uma legislação única para todo o país, uma tributação sobre o consumo, onde se dá a maior guerra fiscal, legislação única, os estados e municípios não vão poder legislar e não vão poder dar benefícios fora do acordo que foi feito num pacto federativo construído lá no Congresso Nacional pela reforma tributária, onde será proibido benefícios fiscais pelo lado da receita, que é o grande problema. Porém, será criado Fundo de Desenvolvimento Regional, Fundo de Compensação de Perdas, onde os estados
e municípios vão receber recursos no orçamento para poder fazer o desenvolvimento regional, conforme a sua vocação econômica, e podendo também dar benefício para a empresa. Olha, eu quero que tal empresa se instale aqui no meu território, sem problema algum. Mas isso vai ser dado pela via do orçamento público, e não pela via de abrir mão de receita. E quando se dá pelo orçamento público, muda tudo, porque o orçamento é aprovado na Assembleia Legislativa, é aprovado na Câmara Municipal, e há um debate amplo com a sociedade. E esse dinheiro concorre com outras verbas, como saúde, como educação, como segurança pública, como justiça, como funcionalismo público. Ele não é dado antes de entrar no orçamento, e o orçamento fica mirrado, apequenado, como é hoje no modelo de privilégios tributários. Abre-se mão de orçamento. Agora não. Vai se arrecadar, o Estado, o município vai receber recurso para desenvolvimento regional e ele vai poder debater na Assembleia Legislativa se aquele recurso vai ser aplicado em educação ou vai dar para uma empresa gerar emprego. E o orçamento ele é revisto todo ano, na Lei Orçamentária Anual, na LOA, no Plano Plurianual, e isso vai estar sendo sempre debatido com a sociedade. Então, eu quero crer que, com isso, teremos um modelo que traga mais cidadania, mais justiça, mais transparência e possibilite um melhor desenvolvimento econômico para termos, finalmente, uma pátria mãe gentil para todos os brasileiros. Muito obrigado, Vitor. Amaury, também é um prazer debater contigo aqui. Obrigado, Rodrigo. Ótima fala, ótimo complemento, inclusive, né? Trouxe uma perspectiva interessante. E agora, passando, depois da palestra do Juliano e o comentário do Rodrigo, vou passar para o Amaury Perusso, que é presidente da FENASTC e meu colega de bancada na diretoria da Central Pública. Não é isso, Amaury? Está com você a palavra, meu amigo. Boa tarde. Obrigado por estar aqui conosco hoje. Olá, Lins. Espero que estejam me ouvindo bem. Eu gosto muito de tecnologia, ela é maravilhosa quando funciona. Quando ela começa a nos dar problema, ela dificulta a nossa vida. Mas eu ouvi com atenção as duas intervenções. Penso que as duas intervenções, tanto do Juliano quanto do Rodrigo, procuraram tratar dos números, do impacto, da dimensão do que significam os chamados benefícios fiscais. E eu vou apresentar algumas contribuições que nos ajudam a olhar para frente. A primeira delas diz respeito ao seguinte: até pouco tempo, nós tínhamos um processo eleitoral que tinha financiamento privado. E aí acontecia uma relação de financiamento de campanha ligado a eventuais benefícios futuros do vencedor do pleito eleitoral. Isso ainda está presente no nosso meio. Por quê? Porque alguns dos incentivos, os benefícios fiscais, tal, eles são de longa duração, então foram estabelecidos já há algum tempo e quer a União, os estados, os municípios seguem suportando a repercussão disso. Fim do processo de financiamento privado, se estabeleceu um pouco do que o Rodrigo estava explicando, que é uma zona cinzenta. E eu falo com tranquilidade aqui, Lins, porque nós dos tribunais de contas, eu sou presidente da federação, como você disse aí, dos servidores dos tribunais de contas, nós dos tribunais de contas de todo o Brasil seguíamos pedindo, quer o TCU, ao governo federal, quer os tribunais de contas dos estados, e no caso dos municípios em São Paulo e no Rio, seguíamos solicitando os relatórios que informassem qual a resultante dessas concessões de incentivos, dos chamados incentivos fiscais. Ora, a resposta que normalmente recebíamos é que essa matéria era sigilosa, porque ela era resultante de uma negociação entre o Estado e o agente privado, no caso, o empresário e tal. Isso dificulta o acompanhamento,
porque ele é um contrato. Nós compreendemos que sim, quando está em andamento, quando estava em andamento, a negociação em si, para a instalação do negócio, para a viabilidade econômica daquele negócio, para a importância do que o Estado poderia alocar como incentivo fiscal, teria uma certa reserva de informação aí nesse processo. Mas uma vez estabelecido o contrato entre o poder público, porque é um contrato que se dá entre o poder público e o poder privado, não há mais reserva de informação. Tá? Então, tem que transferir para a sociedade esta informação, até para que a sociedade avalie se o gestor público fez um bom negócio em nome da cidadania e se aquele negócio que previa a criação de um número determinado de empregos ou a geração de uma receita fiscal adicional em relação ao que existia, se aquilo está se concretizando ou não. Porque o Rodrigo já se encarregou de mostrar que, no mais das vezes, a população não percebe, e não porque não recebe, não percebe porque não recebe, uma redução de preço lá no final, lá na mercadoria final, que é onde entra o cidadão consumidor, não percebe nenhuma redução desse valor. O lucro adicional obtido pelo incentivo fiscal, ou o ganho adicional obtido, eventualmente, ele é simplesmente apropriado pela empresa, e, portanto, o que estamos assistindo é uma negação da transparência necessária que o Estado precisa produzir em favor da sociedade. Então, não se trata aqui, e penso que meus dois colegas de diálogo aqui já enfatizaram bem isso, nós não temos um conflito direto e imediato na possibilidade de que o Estado ofereça incentivo fiscal em algumas circunstâncias. Eu sempre uso como exemplo, Lins, aqui no Rio Grande do Sul, que é onde eu moro, porque aqui tem incentivo fiscal para os produtores de cebola na região litorânea do estado, o que é perfeitamente justo, porque o risco de produzir cebola é altíssimo. Você pode ter uma excelente safra ou pode ter safra nenhuma, de acordo com as variações climáticas, as chuvas e outras condições locais. Como o cebola é um produto de consumo generalizado, parece razoável que o Estado tenha sensibilidade para isso. Mas, de repente, há alguns anos, veio para cá a General Motors, que era então a maior montadora, hoje já não é mais, a maior montadora de automóveis do mundo. E ela recebeu incentivos fiscais que chegam a 30 anos de continuidade. A pergunta é, por que você tem que dar incentivo fiscal para uma montadora desse tamanho? E qual é o sentido de você fazer incentivo fiscal para a produção de automóveis? Né? Se fosse para a produção de ônibus, até de caminhões, faria um certo sentido, embora os incentivos que foram dados para a produção de caminhões produziram uma desestruturação do sistema de transporte brasileiro, como nós vimos lá atrás, sem uma leitura mais profunda do impacto que teriam. Então, não se trata da gente passar do ideário de incentivos fiscais concedidos em volumes enormes para incentivo nenhum. Trata-se da gente dizer o seguinte, espera aí, tem que ter um critério. E o melhor critério que nós podemos entender é quando se produz transparência, porque a transparência vai dar ao cidadão uma leitura real, até para recomendar ao administrador que mantenha ou desfaça o contrato em nome da sociedade para aquele incentivo que havia sido constituído. E faça um acompanhamento real daquilo que foi contratualizado lá como compromisso de quem recebeu o incentivo fiscal. Para encerrar aqui a minha breve participação, é o seguinte, eu penso que o Rodrigo trouxe uma conversa importante, que é, nós temos por hábito, nós do controle externo, nós dos tribunais de contas, temos um cacoete muito grande em examinar a despesa e controlar a despesa. E, no mais das vezes, nós fazemos um bom acompanhamento disso, e a sociedade acompanha também, denuncia,
e produz informações para dizer, olha, a ponte que o administrador lá, que o gestor disse que estava pronta, não está pronta, está faltando as duas cabeceiras, não dá para usá-la e tal. Então, a sociedade nos ajuda nisso. O controle sobre a receita ou a não realização da receita, que é o incentivo fiscal, é uma coisa mais difícil para a cidadania ter presente. Então, cresce o papel do Estado e o papel do controle externo, inclusive. Mas aqui, quando eu chamo do controle externo, Lins, vamos colocar uma coisa que é importante. Existe a mesma função, que é o controle, que é a fiscalização, exercida por duas estruturas. Os tribunais de contas, com seu papel técnico, investigativo, de auditorias, fiscalizações e tal, e os parlamentos. E aí o parlamento deixa a desejar porque ele faz um acompanhamento muito débil ou pouco presente em relação a esse fator. Como eu disse, é matéria complexa, não é simples você administrar a resultante de um contrato de benefício fiscal, né? No entanto, toda vez que nós colocarmos os interesses da sociedade claramente visível e determinarmos uma transparência efetiva do Estado da sua relação com os agentes econômicos, com as empresas, nesse caso, evidentemente que a sociedade tenderá a ganhar com isso. E eu penso que esse é um pouco do papel. Talvez o nosso debate aqui ajude a construir uma coisa, uma frase que eu sempre utilizo. Cada centavo que deixa de ser arrecadado ou cada centavo que é gasto precisa encontrar o seu destino final, que é atender às necessidades e às urgências da sociedade. E esse compromisso de acompanhar a aplicação, quer seja a realização da receita, quer seja a aplicação da despesa, é de uma responsabilidade enorme da sociedade também, como estamos fazendo aqui, procurando contribuir, mas especialmente dos gestores e do parlamento, que tem que ganhar um salto de qualidade do ponto de vista do acompanhamento da realização da receita e da execução da despesa pública como um todo. Quizá possamos dar um passo importante aí nos próximos anos e meses em defesa da cidadania e da transparência e do controle do Estado pela sociedade. Obrigado, Lins. Obrigado, Mauri, pelo seu comentário aqui. Acho que travou minha câmera aqui. Obrigado, Mauri, pelo seu comentário. Então, Juliano, vou te passar aqui para fazer o comentário final, a arrematada, mas alinhando expectativas com quem está aqui com a gente até agora, e muito legal, não teve baixa nos números, quem ficou, né, acompanhou com ânimo e entusiasmo, e assim que a gente terminar essa fala, esse fechamento do Juliano, aí eu vou apertar um botãozinho que a gente vai se convocar, vai todo mundo vir para esse modo de câmera aqui normal, de um Zoom, aí eu vou parar de gravar e a gente vai fazer a reunião de administrativa aqui do MOV, né, mais uns 30 minutos, o tempo que a gente achar que precisa. Por, o que foi isso que a gente viu aqui agora? O movimento Eficiência é um movimento social de servidores públicos que querem disputar a propriedade do termo eficiência. O termo eficiência, ele parece que é monopólio da iniciativa privada, a gente quer dizer que não, né? Um artigo que o Rodrigo escreveu, saiu na imprensa lá dizendo, né, o que a Enel faz lá é eficiente. O plano de imunização nacional não é, né? Então, tudo isso compõe um caldo que é o que o nosso movimento faz. E agora, todo mês, né, no começo de uma reunião nossa, a gente vai trazer alguns especialistas e alguns debatedores, especialistas para palestrar, especialistas para debater, né? De temas que vão compondo o nosso jeito de pensar o nosso conteúdo, fazendo essa nossa formação aqui. Então, quero agradecer, todo mundo conseguiu ficar aqui até agora, e vou passar então para o Juliano. Juliano, obrigado pela participação, obrigado, Rodrigo, obrigado, Mauri. Juliano, está com você aqui para fechamento.
Então, um ponto importante, que tanto o Rodrigo quanto o Almari comentaram, em relação às políticas de renúncia de receita de ICMS, um ponto central que nós temos que entender é que ela não é um dispositivo automático do tipo do interruptor, que você aciona o interruptor, vai a corrente elétrica e acende a energia. Não é um dispositivo automático de emprego, de renda, de redução dos preços das mercadorias, de multiplicador econômico, de encadeamento produtivo, de inovação em produto, de inovação em processo. A iniciativa privada tem essa narrativa que você dá um incentivo, vai virar emprego, renda e desenvolvimento. Entendendo a economia como um processo contraditório, se existe esse desenvolvimento, primeiro ponto, ele é desigual, porque umas regiões se apropriam mais da política tributária de incentivo do que outras regiões. Se há esse desenvolvimento, ele é desigual, porque quem se apropria desse benefício acaba reduzindo o custo de produção, em tese, aumentando o faturamento e, consequentemente, sua margem de lucro. Numa economia global, numa economia onde as finanças ditam o ritmo da economia, grandes empresas globalizadas, montadoras, por exemplo, empresas high-tech, que têm seu custo de produção reduzindo através do tributo, pegam essa redução de custo, maximizam sua taxa de lucros e vão para o mercado financeiro comprar títulos públicos ou fazer a aquisição em fusões. Então, não há essa relação sintomática entre incentivo e efeito multiplicador, aquele efeito multiplicador de Celso keynesiano, né? Você dá um e acaba gerando 1,5 e gerando 2. Nesse trabalho que virou minha tese de doutorado, acho que não dá para ver aqui, que é o livro Política Fiscal e Desoneração Tributária no Brasil, que é de 2020, eu mostro que todas essas contradições desta política, no caso, é a negação que ela gera. Então, a partir de uma hipótese que não existe essa correlação sintomática de desconstruir toda essa narrativa que está canonizada como incentivo, como sinônimo de desenvolvimento. Entendendo a economia como um processo contraditório, esses incentivos, esses benefícios ou esses privilégios fiscais estão carregados na sua essência e na sua aparência de contradições econômicas, sociais e políticas. Entende? Então, nessa perspectiva, é que a gente tem que ter uma visão da totalidade. Não é a parte que vai te explicar a totalidade, mas é a totalidade. O que seria a totalidade? É olhar o benefício fiscal pelo olhar de 360 graus. Não ter um olhar apenas de 45 graus ou um olhar de 90. É fazer um movimento do todo, e quando você faz esse movimento todo, começa a mexer as engrenagens, você acaba verificando que é carregado de contradições. Então, essa política, entre quem paga menos impostos, quem paga mais impostos, quem se apropria menos, quem se apropria mais, e os privilégios fiscais acabam privilegiando uma determinada fração de classe, essas classes, ao pegar esses benefícios, têm as suas contradições econômicas, sociais e políticas. Então, a mensagem final, com base também na fala do Rodrigo e do Amaury, é que essa política ela não é um dispositivo automático de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento regional, distribuição de renda e de geração de emprego. Por quê? Porque a economia, com uma contradição em processo, esse suposto desenvolvimento, esse suposto emprego, essa suposta distribuição de renda tem as suas contradições econômicas e sociais que estão no seio da sociedade capitalista. Era isso, Vitor. Obrigado, Juliano. Obrigado pelos seus comentários. Então, vou dar por encerrada essa primeira, pontualmente, já vai dar 3 da tarde. A gente encerra essa primeira parte, e aí eu me despeço aqui do Rodrigo, do Juliano, do Amaury, e a gente vai fazer essa reunião aqui administrativa interna. O Rodrigo e o Amaury também são convidados, né, dessa reunião, eles são membros aqui do MOVE, só que todo mundo já me contou que tinha uma agenda que estava corrida, né? Então, vou deixar todo mundo aqui à vontade. Obrigado, Juliano, Rodrigo Espada e Amaury Perusso. A gente vai, assim que terminar essa edição, a gente coloca no ar aqui e envio para vocês. Muito obrigado pela contribuição de hoje, viu, pessoal? Um abraço a Obrigado, vocês e os Vitor. outros eu vou chamar aqui para a continuação da reunião.
Valeu, pessoal. Obrigado, Vitor. Parabéns pelo trabalho aí. Valeu.